Agora vai lá. Vamos lá. Ao longo desde o dia 20 de outubro, que foi o data do lançamento, né, do nosso podcast aqui, alguns entrevistados sempre trouxeram alguns assuntos, a gente perpassa pela história de vida deles, a história, né, profissional, história de vida, e tem muitas coisas da cidade que também são tratadas. Hoje eu vou falar especificamente de dois assuntos que a gente tratou aqui. O primeiro assunto, Fábio Boa, eu quero falar de um assunto que quem nos trouxe à luz o assunto foi na entrevista que a gente fez com o Jererel. Que coincidentemente, quando o Jererel veio aqui, que ele foi o nosso segundo episódio, nós conversamos uma situação que a imprensa capixaba, e principalmente a imprensa do Jornal Tempo Novo, que tinha sofrido, que foi uma espécie de censura. Né? Eu estou falando a palavra espécie de censura porque, né, precisa acompanhar os fatos com calma para poder afirmar que tenha sido ou não. Mas a proximidade com a censura é assim, ó, né, bem próximo, tá? E aí foi estabelecido um projeto de lei, um projeto de resolução, se não me falha a memória, para que pudesse ser pensado e criado regras sobre essa questão da participação e o acompanhamento de jornalistas e profissionais da área de comunicação às sessões da Câmara, né? E o projeto está do mesmo jeito que ele sempre esteve, desde o dia 27 de outubro, que foi a data que Jererel teve aqui, ele se encontra, né, praticamente no mesmo jeito. Mas o presidente da Câmara já disse que tem sim total interesse em que passa a ser algo da gestão dele, para ser também, né, um produto. O atual presidente é o Saulinho. Saulinho, né? Da Academia. Saulinho da Academia. Foi super solícito quando eu liguei, conversei sobre o assunto. Um cara muito aberto ao diálogo, né? Porta aberta do gabinete para poder conversar, explicar, tal. E aparentemente, eu acho que também deu uma esfriada. Vou explicar por que também deu uma esfriada, Fábio. Porque voltou a ser no mesmo modelo que sempre foi, né? O Tempo Novo, qualquer outro meio de comunicação que precisa ir, vá lá, se identifique, apresente, né, a comprovação, que também não é assim. Não vou chegar lá dizendo assim, eu sou profissional da comunicação da imprensa e você já tem porta aberta. Não, tem que ter uma identidade, né, especificamente para, por exemplo, você, né, Fábio, você tem uma expertise tão grande na área que você é reconhecido pelo Ministério, né, do Trabalho como jornalista. Então você consegue comprovar isso, né? Eu, por exemplo, eu não sou jornalista, eu não tenho como comprovar efetivamente que eu possa estar exercendo e executando esse tipo de atividade lá. Mas, só para explicar, né, os argonautas e a quem, né, tem interesse no assunto, não é tão simples você conseguir o credencial. Você tem que ter um histórico de atividade. E nós, assim, desde 2000, na verdade 98, 97, nós começamos com o projeto da Zenit. Então, assim, depois de quase 20 anos, era NU, formativo NU. Não, né? Antes do NU teve um antes. O Radabu. O Radabu morreu no ninho, mas Radabu, depois olha os nomes. Radabu. Informativo NU, depois Zenit. Depois Zenit. E nesse contexto, né, quase 20 anos depois, eu apresentei o material para o Ministério e foi analisado e recebi o credencial. Entendeu? Tá vendo? Exatamente por isso. Então, assim, só eu tô trazendo aqui porque eu assumi esse compromisso com os diagonais. Falei, não, eu vou procurar saber, nós vamos correr atrás, vamos fazer. Então agora você tem que prestar conta para as pessoas, né, que nos dá audiência, que nos acompanham, que falam, né? E então tá nesse pé, mas é porque agora o clima tá muito bom. Mas independente do clima, eu acho que o clima não pode ser baseado em quem é o presidente. O clima bom tem que ser baseado com uma regra muito clara, muito específica, né, para que não haja qualquer necessidade de se passar por aquilo que o Jornal Tempo Novo passou, né, Fábio Boa? Isso aí. E o segundo assunto é sobre o projeto do Memorial Metropolitano da nossa querida cidade de Maracajaguaçu, né, em que eu fiz o pedido de informação ao município para saber eu pedi uma cópia integral do processo de contratação. Lembra que eu falei que eu recebi informalmente uma informação de que não chegou-se a haver uma contratação ao escritório, né? Mas a forma como foi se propagado ao longo de toda a história desse processo é que já tinha um projeto que poderia fazer por captação de recurso, né, e etc. Tanto é que nós fomos a única imprensa capixaba,
né, o Grupo Zenit, a entrevistar o Oscar Niemeyer. A entrevistar o Oscar Niemeyer em abril de 2011. Nós fomos lá no Rio de Janeiro, com a ajuda de muitos parceiros que nos ajudaram bastante para que a gente pudesse chegar lá. Ele estava com... 105. O Oscar estava com 103 anos. É 130, ele faleceu com 105. Ele estava com 103 anos de idade. Ele faleceu lúcido, com 105. lúcido. E eu lembro que uma das chamadas, nossa, o que ele falou, que ele disse assim, vou viver 150 anos. Ele só trocou os números. Ele falou isso, vou viver 150 anos. Né? Na verdade, ele vai viver para sempre, né? Vai. Pô, na nossa memória, nosso coração. Então, né? O que ele fez pelo país, o trabalho dele. Fantástico. Não tem nem lógica. Então, em que pé que está isso, né? Para as pessoas entenderem, quando você faz um pedido de acesso à informação, existe um prazo legal para ser respondido. O prazo era até ontem, dia 31/5, mas existe um instrumento legal de poder haver a prorrogação. Só que a lei de acesso à informação, que a gente chama de lei, ela diz que o poder público precisa pedir ou informar a quem fez o pedido 5 dias antes. Não me informaram 5 dias antes e ontem simplesmente fizeram de forma, né, na caneta e prorrogaram o prazo até o dia 12 de junho. Eu brinquei, mas tinha que ser logo no dia dos namorados. Não querem me deixar namorar no dia dos namorados? Porque a ansiedade é muito grande, né, de querer ver e analisar isso tudo. E por que é importante tratar sobre esse tema? Primeiro, a importância que é realmente um espaço cultural para a nossa cidade. Na verdade, vamos situar, né, os diagonautas que estão chegando agora, que não acompanharam aqueles episódios lá atrás, e lembrar que o Memorial Metropolitano... Gilmário Braga. O Gilmário. Boa noite a todos. Boa abraço, noite. Gilmário. Parecia o William Bonner falando. Teu padrinho, meu padrinho. Boa noite a todos, boa noite. Continua, por favor. Então, o Memorial Metropolitano foi um projeto que a prefeitura encomendou ao Oscar Niemeyer, né? E... Ao escritório do Oscar Niemeyer. Ao escritório do Oscar Niemeyer, isso, né? E ele tinha a intenção de construir, onde hoje está sendo construída a rotatória do O, não é? É lá, Lomar? Uhum. Construir ali o Memorial Metropolitano, que o Oscar desenvolveu um projeto baseado na questão do Mestre Álvaro, né? Na época foi, né, ele trabalhou, né, o projeto, nós temos, a gente só não pode botar as imagens aqui, mas a gente tem, em outra oportunidade, traz as imagens do projeto. Então ele se inspirou no Mestre Álvaro, e seria, né, eu acho que a primeira edificação, né, realizada por ele no estado. Acho que não existe, né, no Espírito Santo uma obra dele. Se existe, os argonautas me ajudem, eu acho que não existe. E esse projeto não vingou, né? Ele não vingou, ele ficou no papel, né? E o que ficou no papel? Essa é a dúvida. O que ficou no papel? E teria feito da Serra, né, teria trazido para a Serra um dos equipamentos de visitação turística e equipamento cultural, acho que sem comparação, né, a nível de Brasil, né? Então isso elevaria nosso potencial turístico e cultural assim a potências inimagináveis, até porque na época que a gente entrevistou o Niemeyer, ele estava executando uma obra dele na Espanha. Você lembra disso? Lembro. E a obra do Niemeyer estava na Sapata e já tinha 2.500 pessoas por final de semana, né? Não, por dia de visitação que era aberto. Só para ver a sapata da obra do cara. 2.500 pessoas por semana, né? Final de semana, indo lá ver a sapata da obra do Niemeyer. Então vocês imaginam a gente... E não está no desenho que já foi divulgado em algumas oportunidades, em que ele mesmo falou na entrevista com a gente, que queria na parte de cima do alto ter alguns elementos das nossas manifestações culturais. A casaca, o tambor, os elementos que é a vivência cultural da nossa cidade. E capixaba em si, né? Não só da Serra como do estado. Então vocês imaginam que golaço seria e aonde nós estaríamos hoje se esse memorial tivesse vingado, né?